O objetivo desse vídeo é discutir o papel que os dois conjuntos, o domínio e o contradomínio, desempenham sobre a função. De saída, é importante você saber que uma função só é definida quando há três informações. A primeira delas é quem é o domínio, que é o conjunto de todos os valores que você pode jogar nessa função. A segunda informação importante é o contradomínio, que também é um conjunto, mas esse é um conjunto onde você vai buscar as suas imagens. E por fim, a lei da função, que é o que vai dizer para a gente como se estabelece, como se dá essa relação entre os valores, entre os elementos do domínio e os elementos do contradomínio. Sem uma dessas três informações, a função não existe. Entretanto, nós sabemos que é muito comum que as pessoas se refiram a funções escrevendo apenas a lei. Por exemplo, quando alguém escreve f de x igual a 3x mais 2, isso aqui é só a lei da função. Perceba que o domínio e o contradomínio estão omitidos. Quando há essa omissão, é porque está subentendido que tanto o domínio quanto o contradomínio são, na verdade, o conjunto dos reais. Então, é habitual, quando a gente lida com funções, omitir o domínio e o contradomínio quando eles são especificamente o conjunto dos reais. Entretanto, é importante que você saiba que a forma clássica de se escrever uma função é essa que você vê aqui. F é o nome que foi dado a essa função, pode ser qualquer outro nome, G, H, P. Depois tem dois pontinhos, e aí, depois dos dois pontinhos, você indica, em primeiro lugar, o conjunto domínio, e depois da seta, o conjunto denominado contradomínio. A partir de agora, eu quero começar a estudar com você os gráficos de funções que não são exatamente a mesma função, mas que têm pequenas diferenças muito sutis. O nosso primeiro exemplo é esse que você vê aí, uma função que foi batizada de função g. Note que o domínio dessa função é o conjunto dos números naturais, o contradomínio é o conjunto dos números inteiros, e a lei que estabelece a relação entre esses dois conjuntos é x² menos 1. Portanto, a gente vai buscar números no conjunto dos naturais, vamos elevar esses números ao quadrado, vamos subtrair uma unidade e o resultado será a imagem de cada um desses elementos do domínio. Por exemplo, se eu escolher lá no domínio x igual a 0, a imagem será menos 1. Se eu for buscar lá no domínio o número 1, a imagem será 0, porque 1 ao quadrado é 1, menos 1 vai dar 0. Se eu for buscar lá no domínio o número 2, o resultado, a imagem será 3, porque 2 ao quadrado é 4, menos 1 vai dar 3. Agora perceba que eu não posso, em momento algum, jogar nessa função 0,4 ou raiz de 2. Por quê? Porque esses números não estão no conjunto dos números naturais. Portanto, eles não podem servir de input para a nossa função. Agora eu quero discutir com você como fica a representação gráfica dessa função. Eu vou tomar, então, um sistema cartesiano, um plano cartesiano, para fazer o registro dos meus pontos. O menor valor do domínio é 0 e a gente já viu que essa imagem é menos 1. Vamos considerar que cada tracinho no plano cartesiano corresponde a uma unidade. Então, como o 0 produz menos 1 como imagem, eu vou registrar isso marcando esse ponto aqui, cujas coordenadas são 0 e menos 1. O próximo valor é 1 e nós já vimos que a imagem para 1 é 0. Nós vamos anotar essa informação, registrar essa informação, assinalando esse ponto, cujas coordenadas são 1 e 0. Depois do 0 e do 1, nós tomamos o 2 e vimos que a imagem do 2 é 3. Então, nós vamos registrar essa informação marcando um ponto exatamente aqui, ou seja, o ponto de coordenadas 2 e 3. E eu posso continuar fazendo isso para x igual a 3, cuja imagem vai ser 8, x igual a 4, cuja imagem vai ser 15, e eu vou marcando cada uma dessas informações no plano cartesiano na forma de ponto. Mas há um fato importante aqui que eu gostaria que você notasse, que é o seguinte: naturalmente, como eu tenho uma infinidade de números no conjunto dos números naturais,
eu terei uma infinidade de pontos marcados sobre esse plano cartesiano. Mas não é correto fazer uma linha, desenhar uma parábola ligando esses pontos. Por quê? Porque ao ligar esses pontos, eu estou admitindo que é possível jogar na função números que estão, por exemplo, como eu desenhei aqui, números que estão entre 0 e 1. Se eu ligar esses outros dois pontos aqui, eu estou admitindo que é possível produzir imagem nessa função através dos pontos, dos valores que estão entre 1 e 2. Mas isso não é possível, porque eu não posso usar os valores entre 0 e 1 e entre 1 e 2 simplesmente porque eles não existem no conjunto dos números naturais. Então, o gráfico fica só os pontos, sem nenhum tipo de ligação. Vamos passar agora para o nosso segundo exemplo, que é esse que você vê aí. Para uma pessoa distraída, pode parecer que esses dois exemplos são, na verdade, a mesma função. Porque, afinal de contas, elas têm a mesma lei, y igual a x ao quadrado menos 1, e o mesmo contradomínio, z. Entretanto, elas têm domínios diferentes. O domínio na primeira função é n, e na segunda função é z-. E essa distinção em um dos três componentes da função já faz com que elas sejam funções distintas. Por isso que eu usei uma letra diferente. A de cima eu batizei como função g e a de baixo eu batizei como função h. E aqui eu vou dar uma paradinha para fazer uma observação. O conjunto z-, quando a gente olha para esse símbolo, dá uma vontade danada de dizer que é o conjunto dos números inteiros negativos, mas isso não é verdade. Por quê? O zero está incluído nesse conjunto. Então, não dá para chamar esse conjunto de números negativos, justamente pela presença do zero. O nome que se dá a esse conjunto é conjunto dos números inteiros não positivos. Voltando para a nossa função, se essas funções, a g e a h, são funções diferentes, mesmo que sutilmente elas são diferentes, se elas são diferentes, eu espero que os gráficos também sejam diferentes. E, de fato, aqui, por causa do domínio, eu estou proibido de jogar nessa função h valores inteiros positivos. Quando eu jogo o zero, que é o maior deles, a imagem é menos 1. A gente registra essa informação assinalando esse ponto de coordenadas 0 e menos 1. Se o x for igual a menos 1, a imagem será 0 e eu assinalo essa informação através desse ponto de coordenadas menos 1 e 0. Se o x, por exemplo, for menos 2, a imagem será mais 3, e eu registro essa informação assinalando o ponto de coordenadas menos 2 e 3. Perceba que, no fundo, os gráficos têm alguma similaridade, mas o único ponto comum dos dois gráficos é o ponto 0 e menos 1. Vamos passar agora para o nosso terceiro exemplo, em que, mais uma vez, eu fiz uma sutil alteração em relação à função anterior. Perceba que eu continuo tendo a mesma lei, o mesmo contradomínio, mas o domínio agora é o conjunto dos números inteiros. Ou seja, eu posso jogar nessa função tanto os valores inteiros positivos, quanto os valores inteiros negativos, assim como o zero. Justamente por essa ser uma função diferente, eu dei um nome diferente. Agora eu chamei essa função de função R. E o que eu espero é que o gráfico de R seja diferente dos gráficos das funções g e h. De fato, o que vai acontecer aqui é que o gráfico da função R será esse conjunto de pontos aqui, ó. O ponto 0 com menos 1, o ponto 1 com 0, o ponto 2 com 3, o ponto menos 1 com 0, o ponto menos 2 com 3, e mais uma infinidade de pontos que vão subindo e formando como se fosse um esqueleto de uma parábola. Mais uma vez, estará errado fazer qualquer risco contínuo ligando esses pontos, porque eu estaria admitindo que eu estou jogando na minha função números que eu não posso jogar, números que não são inteiros. Finalmente, vamos discutir o nosso quarto exemplo. A gente continua tendo a mesma lei, y igual a x ao quadrado menos 1. Entretanto, o domínio passou a ser o conjunto dos números reais e o contradomínio também. Portanto, se pelo menos uma das três informações que constituem uma função, domínio, contradomínio e lei, se pelo menos uma dessas informações for modificada, você já sabe, eu tenho uma nova função e foi por isso que eu dei um nome novo para ela. Ela agora se chama função S. Me parece claro que os pontos da função anterior estarão no gráfico dessa função.
Entretanto, agora, eu posso fazer uma linha ligando esses pontos. Por quê? Porque o meu domínio é formado pelo conjunto dos números reais. Isso quer dizer que qualquer número que eu imaginar aqui sobre o eixo x pode ser jogado na função. E, consequentemente, haverá uma imagem para cada um deles. Como, ao contrário dos conjuntos n e z, o R é um conjunto que não contém saltos entre seus elementos, uma das consequências é que o gráfico, de fato, será representado por uma linha contínua que a gente está acostumado a chamar de parábola.